Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais um módulo do projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, certo? E principalmente, turminha, se dedicando aos estudos. Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, certo? Acompanhando aqui o nosso vídeo, aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção ou aquela questão, você vai printar a tela, passar essas informações para o seu caderno para você poder desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, certo? Os fenômenos radioativos, radioatividade, química nuclear, ok? Já trabalhamos conteúdos ou tópicos como os tipos de radiação, o que é radiação, os tipos, as leis da radioatividade. Lembrando que um elemento, ele vai ser um elemento radioativo quando ele emitir radiação, que pode ser na forma de partículas, aí eu vou ter radiação do tipo alfa, radiação do tipo beta, ou então na forma de ondas eletromagnéticas, a radiação gama. Toda vez que houver a emissão de partículas, eu vou ter uma transmutação, ou seja, aquele elemento ele vai se transformar em um outro elemento químico. Essa transmutação ela pode ser natural ou artificial. Também já trabalhamos a fissão do átomo, e aí comentamos sobre a bomba nuclear, ok? Sobre os reatores nucleares, a obtenção de energia a partir dos reatores nucleares e alguns acidentes e incidentes radioativos, como o de Chernobyl, o acidente de Goiânia, ok? Bom, e no nosso vídeo? No nosso vídeo, nós vamos trabalhar uma aplicação da radioatividade. Já falamos, por exemplo, da datação de fósseis, utilizando o carbono 14. Agora, existem outras aplicações dos fenômenos radioativos. E aí, existe um campo, vamos chamar de a medicina. Então, a medicina é um campo onde nós vamos ter muitas aplicações benéficas, ok? Dessa radioatividade. Então, um pouquinho da nossa aula de hoje e vamos começar. Olha só. Embora o imaginário social tenha o costume de associar a radioatividade a armas químicas e catástrofes nucleares, armas químicas, as bombas atômicas, né? Que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ok? E catástrofes, por exemplo, a questão do acidente de Chernobyl, né? Ali foi um grande problema gerado muito por causas humanas, certo? E na verdade, se nós temos uma usina nuclear, né, em uma cidade, em uma localidade, ali existe um risco de acontecer um problema, ok? No entanto, ó, a verdade é que essa propriedade, estamos falando da radioatividade, certo? Essa propriedade que algumas substâncias são dotadas, né, de emitirem radiação, tem trazido boas contribuições para a vida cotidiana. Então, nós podemos ter, sim, aplicações benéficas, tudo bem, do uso correto da radioatividade. Apesar dos efeitos nocivos da radioatividade, ela possui amplas aplicações benéficas na medicina. E não só na medicina, mas na medicina a gente encontra uma vasta aplicação desse fenômeno. Então, atualmente, né, mais de uma centena de isótopos radioativos são usados nas mais diversas áreas da medicina, chegando ao ponto, né, de inaugurar uma nova área de trabalho e pesquisa, chamada de medicina nuclear, ok? Devido ao grande uso e aplicação do fenômeno da radioatividade. Alguns termos já se tornaram comuns em nosso vocabulário. Por exemplo, radiologia,
raio-x, radioterapia, quimioterapia, ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia computadorizada. Então, todos esses termos, né, relacionados à medicina, com certeza você já ouviu falar. Você provavelmente já fez um raio-x, ou seja, já utilizou, né, da radiologia, certo? A radioterapia, assim como a quimioterapia, está muito ligada ao combate do câncer, tudo bem? A ressonância magnética ou a tomografia, né, para você verificar, fazer um diagnóstico por imagem. Então você vai usar dessas técnicas. E essas técnicas, elas são técnicas baseadas nos fenômenos radioativos. Os raios-x, olha só. Os raios-x são um tipo de radiação de alta energia, com capacidade de penetrar em organismos vivos e atravessar tecidos de menor densidade. Ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, por exemplo, os ossos e os dentes. Em razão dessa característica, o principal uso dos raios-x é em radiografias para o diagnóstico médico, mas ele também é usado industrialmente para observar a estrutura interna de objetos, procurando ver se há falhas em sua estrutura. Aqui também é muito utilizado no campo, na aeronáutica, né? No desenvolvimento de equipamentos, de materiais para os aviões. E para os aviões, depois na manutenção, para ver se há alguma falha devido a um certo tempo de uso desse equipamento, se esse equipamento em alguns pontos está apresentando falhas. Então nós vamos utilizar também do raio-x. Mas quando se fala em raio-x, a gente está se referindo basicamente às radiografias, ok? A pessoa caiu na bicicleta e aí tá com uma dor na perna, no fêmur. Então você vai bater uma radiografia, né, fazer o exame de raio-x, e aí você vai ter justamente a imagem daquele osso. E aí o médico vai poder fazer o diagnóstico correto. Show, turma? A exposição excessiva a esses raios, os raios-x, pode causar sérios danos à saúde. Mas olha só, os raios-x, eles são um tipo de radiação e nós devemos ter cuidado com o uso da radiação. Assim, os profissionais que realizam esse tipo de exame devem usar um avental de chumbo, manterem-se afastados do equipamento no momento do disparo e realizar exames periódicos para verificar o nível de radiação recebida. Além disso, mulheres grávidas não devem realizar radiografias, né, do abdômen ou da bacia. Mulheres em idade fértil devem fazer o exame quando estiverem menstruadas. Do contrário, precisam proteger os órgãos sexuais com um avental, né, de chumbo. Porque essa radiação ela pode ela pode danificar o DNA, certo? E aí nós estamos falando das células reprodutoras, certo? E aí pode gerar um certo problema nessas células reprodutoras. Tudo bem? Bom, a radioterapia, né, um outro campo da medicina. A radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante, que danifica o DNA das células, destruindo o tumor ou impedindo a multiplicação das células cancerígenas. Em células normais, pode ocorrer a recuperação do DNA. Em células tumorais, no entanto, essa capacidade de recuperação ela se torna reduzida. Normalmente, ao final do tratamento, as células normais vão se recuperar. Então, a radioterapia, mais um campo da medicina que vai utilizar da radiação, certo? Só que nesse caso, principalmente no combate às células cancerígenas. Então, essas células apresentam uma capacidade de se multiplicarem de forma descontrolada, ok? Então, a radiação ela vai impedir, ou então vai impedir 100%, ou vai atenuar esse processo, gerando a destruição ou total ou parcial
né, daquele tumor, daquelas células cancerígenas. Então nós temos alguns benefícios do uso da radioterapia, ok? A radioterapia apresenta muitos benefícios aos pacientes com câncer, né? Podemos citar, são vários, eu trouxe aqui alguns para a gente poder discutir. Ó, geralmente não necessita de nenhuma internação, então é marcado aquela sessão, né? Aquele exame, né? Aquela aplicação, naquele dia X, você vai, faz o procedimento, depois de algum tempo, algumas horas, você é liberado, você não precisa ficar internado. As sessões de radioterapia são relativamente curtas, até porque você não vai poder ficar exposto a muito tempo, né, à radiação, né? Tem que ser algo assim muito rápido. Costuma apresentar muitos resultados positivos, ok? Então, o sucesso desse procedimento ele é muito grande, ok? E pode contribuir para a qualidade de vida daqueles pacientes em que a eliminação do câncer não é mais possível. Ou seja, a pessoa não pode fazer a cirurgia para retirar, então vai utilizar da radioterapia. Então, nesse caso, observa-se a redução do tumor, levando à diminuição de dores, hemorragias e outros sintomas desagradáveis gerados pelo câncer. Então, os benefícios desse uso, né, dessa técnica, são muito grandes, né? Agora, né, sempre existe um outro lado, né, o outro lado da moeda. Então, nós temos os benefícios, mas também existem alguns efeitos do uso da radioterapia, ou seja, do uso da radiação. Então, a radioterapia apresenta também alguns efeitos indesejáveis, as quais dependerão ou serão intensificados de acordo com a área a ser tratada e com a quantidade de doses do tratamento, certo? Então, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os principais efeitos da radioterapia são, né, os principais. Com certeza nós temos outros efeitos, mas eu trouxe aqui alguns. Ó, a redução do apetite e a maior dificuldade para ingerir alimentos, ok? Um cansaço extremo, alterações na pele, né? Alterações no ritmo intestinal. Você vai estar percebendo que está muito ligado à questão da alimentação. Então, por mais que aquela dose seja aplicada em um determinado local do corpo, né, aquele corpo vai estar absorvendo radiação. Então, isso pode afetar outras partes do corpo humano. Então, você vai realmente ficar extremamente fraco, porque isso vai alterar a questão do metabolismo da pessoa. Então, você vai ter uma produção, uma obtenção de energia menor, até porque você vai ter maior dificuldade na questão da alimentação. Então, realmente, né? Só que tudo isso o médico ele vai avaliar direitinho, certo? E nessa avaliação, né, ele vai comparar os benefícios com os sintomas, os efeitos indesejáveis. Vai colocar na balança junto com o paciente, né, e não vamos chegar, o médico vai chegar a um tratamento mais adequado. E vamos falar agora dos radiofármacos. Olha só. Os radiofármacos são moléculas ligadas a elementos radioativos, são radioisótopos ou então radionuclídeos. Vocês podem encontrar essas nomenclaturas, que são usados no diagnóstico e tratamento de seres vivos. Os radioisótopos artificiais usados nos radiofármacos são utilizados em quantidades de traços, quantidades bem pequenas, sendo chamados de radiotraçadores ou traçadores radioativos, ok? Existem exames de imagem que você precisa ingerir um medicamento, ok? Pode ser uma cápsula, e nessa cápsula vai ter uma substância que vai emitir radiação. Para quê? Para que aquele equipamento possa fazer justamente a imagem daquele órgão que está sofrendo o problema. Então, essa substância que vai emitir radiação
vamos chamar de radiofármaco. Ele é um radioisótopo e vamos já comentar sobre esse termo, radioisótopos. Os radiofármacos, eles podem ser usados para diagnósticos ou então tratamentos. Uso do diagnóstico, como diagnóstico. Os radiofármacos, em sua maioria, são usados na medicina nuclear para realizar diagnóstico, ou seja, fazer a imagem de um determinado órgão. O método mais tradicional é o da cintilografia, que vai usar o iodo 123 ou o tecnécio 99. Lembrando, quando a gente fala de iodo 123, esse 123 é a massa desse isótopo, ok? É a massa desse isótopo. Então, o iodo 123 ou o tecnésio 99, para exames na tireoide ou nos rins, por exemplo. Outro método em que são utilizados radiofármacos, é o da tomografia por emissão de pósitrons, como é conhecido como PET, que utiliza o flúor 18. Lembrando que o pósitron também é uma partícula radioativa, certo? O pósitron, na verdade, é o contrário do elétron. Nos exames de cintilografia, o radiofármaco ele é injetado no paciente e depois de algum tempo ele vai se depositar nos órgãos. Claro que esse radiofármaco ele deve ter uma afinidade com aquele órgão para poder ele ser absorvido e então emitir a radiação. O paciente ele é colocado em uma câmara gama, que mostrará a emissão de radiação no órgão, ok? Que o radiofármaco está depositado. Através da leitura feita pelo equipamento, são geradas imagens que é possível gerar o diagnóstico do organismo daquele paciente. Então, ele vai estar emitindo radiação. O equipamento, como esse mostrado aqui na tela, ele vai gerar, através de um software, ele vai gerar a imagem daquele órgão. E aí o médico ele vai conseguir perceber se há algum problema ou não. Certo? Nos exames de PET, que é a emissão de pósitrons, o flúor é injetado no paciente e o equipamento PET faz a leitura da radiação emitida pelo paciente, transformando em imagens cintilográficas, em conjunto com imagens tomográficas, o que acaba resultando na melhora da qualidade das imagens. Então você vai ter uma série de imagens altamente coloridas, que vai estar muito próximo da imagem real, do órgão real. E com isso o médico vai ter uma possibilidade de fazer um diagnóstico mais perfeito, o mais correto possível. E o uso em tratamentos. Então, nesse caso, os radiofármacos são mais ativos e usados para tratar algum órgão específico. O elemento mais usado é o iodo 131, que emite radiação gama e beta, na forma do iodeto de sódio. Ele é mais utilizado para o tratamento de tumores da tireoide, porque na tireoide nós temos a presença do elemento iodo. Também podemos citar o fósforo 32, usado para o tratamento de doenças malignas no sangue, ossos e nos ovários. O samário 153, que é um emissor beta, ele vai emitir radiação do tipo beta. E o rádio 223, que é um emissor alfa. Esses dois últimos usados no tratamento de tumores ósseos, ok? Porque tanto o samário quanto o rádio, eles são absorvidos no lugar do cálcio. E o cálcio ele vai se depositar onde? Nos ossos. Tudo bem, turminha? Então, aqui são algumas aplicações na medicina. E falamos de radioisótopos. Os isótopos são aqueles elementos que vão apresentar o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Então, vários elementos químicos vão apresentar isótopos radioativos. E esses isótopos vão estar emitindo radiação. Aqui citamos radiação tipo beta, radiação tipo gama, radiação tipo alfa, ok? E são essas radiações ou partículas que vão poder ser observadas
através de aparelhos específicos. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Vou ficando por aqui, turma. Ó, forte abraço. Valeu!